Os Nefilins, mencionados na Bíblia em passagens como Gênesis 6:1-4. São figuras misteriosas que despertam a curiosidade e o fascínio de estudiosos e leitores há séculos. Descritos como gigantes ou os caídos, eles são apresentados como filhos da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Essa introdução enigmática levanta questões sobre sua origem, propósito e impacto no mundo antigo e na narrativa bíblica. Vamos explorar essa história fascinante, considerando interpretações teológicas, históricas e simbólicas que nos ajudam a entender melhor o que pode estar por trás desse relato. De acordo com o texto de Gênesis, os Nefilins habitavam a terra nos dias em que os filhos de Deus se uniram às mulheres humanas. Mas quem eram esses filhos de Deus? Essa é uma questão central que divide estudiosos e teólogos. Uma interpretação popular, conhecida como a visão angelical, sugere que os filhos de Deus eram anjos caídos que desobedeceram a Deus ao se envolverem com as mulheres humanas. Essa visão é apoiada por tradições judaicas antigas, como o livro de Enoque, que oferece detalhes extensos sobre como os anjos caídos, chamados de vigilantes, ensinaram aos humanos artes proibidas e deram origem a uma raça híbrida de gigantes. No entanto, há outras perspectivas. Alguns estudiosos acreditam que os filhos de Deus eram descendentes da linhagem de Sete, o filho de Adão, que foi considerado justo, enquanto as filhas dos homens representavam a linhagem de Caim, associada à corrupção moral. Essa interpretação rejeita a ideia de anjos caídos e vê os Nefilins como uma expressão da decadência humana em vez de uma intervenção sobrenatural. Independentemente da origem dos Nefilins, seu impacto na narrativa bíblica é significativo. Gênesis 6 sugere que a presença deles na terra contribuiu para o aumento da maldade e corrupção, levando Deus a decidir pelo dilúvio como forma de purificar o mundo. Esse evento marca um ponto crucial na história bíblica, onde Deus intervém diretamente para restaurar a ordem e a justiça. Além do Gênesis, outras passagens bíblicas e textos apócrifos mencionam figuras gigantescas que podem estar relacionadas aos Nefilins. O livro de Números, por exemplo, descreve os espiões de Israel relatando a presença de gigantes na terra de Canaã, associando-os aos descendentes de Enaque. Essas descrições reforçam a ideia de que os Nefilins não apenas existiram em um período específico, mas também tiveram um impacto duradouro nas tradições e crenças do povo de Israel. Os Nefilins, além de serem mencionados em Gênesis, estão envolvidos em um debate teológico profundo sobre sua relevância no plano divino e nas Escrituras. Muitas interpretações os colocam como símbolos da desordem que surge quando limites estabelecidos por Deus são transgredidos. A união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens sugere uma violação da ordem divina, algo que ecoa em diversas narrativas bíblicas, onde a rebeldia contra Deus resulta em caos e julgamento. Essa ideia de transgressão reflete a constante luta entre a vontade divina e os desejos humanos ou angelicais. Os anjos caídos, se de fato envolvidos, teriam ultrapassado sua posição e propósito, movidos por orgulho ou desejo, ecoando a queda de Lúcifer. Essa narrativa não apenas reforça a seriedade das leis divinas, mas também sublinha a fragilidade moral e espiritual diante de tentações e poderes, além da compreensão humana. Os Nefilins, como produto dessa transgressão, tornam-se um símbolo vivo das consequências de se afastar de Deus. Por outro lado, é interessante observar como a presença dos Nefilins parece ter influenciado as culturas ao redor do mundo. Muitos estudiosos sugerem que lendas de gigantes, seres semidivinos ou híbridos presentes em mitologias de várias civilizações,
podem ter origens na história dos Nefilimais, de culturas mesopotâmicas a mitos gregos. Encontramos histórias de figuras colossais que moldaram a terra, lutaram contra deuses ou humanos e desempenharam papéis importantes na construção do imaginário coletivo. Isso levanta a questão de até que ponto os relatos bíblicos dialogam com tradições universais, oferecendo uma visão ampla de eventos que podem ter impactado diferentes sociedades. Além disso, o contexto histórico e cultural dos Nefilins também aponta para uma mensagem sobre a corrupção do poder. Seres com habilidades ou força extraordinárias podem ter usado esses dons para dominar, explorar ou oprimir, agravando o sofrimento humano e acelerando o afastamento da humanidade de Deus. É interessante notar que, no relato bíblico, os Nefilins são citados pouco antes do dilúvio, como se sua existência fosse um dos fatores que levaram à decisão de Deus de reiniciar a criação. Eles, de certa forma, simbolizam a decadência moral e a urgência de purificação. Essa conexão com o dilúvio nos leva a refletir sobre a misericórdia e a justiça divinas. O dilúvio, embora seja um evento de julgamento, também é uma oportunidade de recomeço, mostrando que Deus não abandona completamente a humanidade, mesmo diante de sua corrupção. Os Nefilins, nesse contexto, não são apenas figuras de caos, mas também um lembrete de que, apesar dos desvios, o plano de Deus é sempre maior e mais abrangente do que qualquer desastre ou erro. Finalmente, a presença dos Nefilins nos textos bíblicos pode nos fazer questionar como lidamos com o desconhecido. Muito do que sabemos sobre eles é envolto em mistério, e isso reflete a própria natureza de nossa caminhada espiritual. Nem tudo é revelado, e muitas vezes somos chamados a confiar em Deus, mesmo sem entender todos os detalhes. Essa confiança, diante de histórias como a dos Nefilins, nos desafia a buscar o significado mais profundo das Escrituras e a refletir sobre como aplicar esses ensinamentos em nossa vida cotidiana. Os Nefilins, além de provocarem debates teológicos, também levantam questões fascinantes sobre a interação entre o natural e o sobrenatural. Quando pensamos na ideia de seres híbridos, como eles são descritos, nos perguntamos: qual era seu propósito ou papel no mundo antes do dilúvio? Se os Nefilins realmente existiram, o que suas histórias podem nos ensinar sobre os limites entre a humanidade e o divino? Uma interpretação interessante é que os Nefilins podem ter sido um lembrete visível das consequências do pecado. No relato bíblico, a união dos filhos de Deus e das filhas dos homens é vista como uma violação da ordem de Deus. Essa transgressão gerou não apenas caos moral, mas também seres que estavam fora do plano original de Deus para a criação. Os Nefilins, com sua força e tamanho, podem ter se tornado figuras de opressão, dominando os humanos comuns e distorcendo ainda mais a intenção de Deus para a humanidade. Em diversas culturas antigas, encontramos histórias semelhantes. Pense, por exemplo, nos deuses e semideuses da mitologia grega, como Hércules, ou nos gigantes da mitologia nórdica. Esses seres muitas vezes são apresentados como figuras poderosas, mas também problemáticas, frequentemente desafiando os deuses e os homens. Alguns estudiosos sugerem que essas lendas podem ter suas raízes em memórias distantes dos Nefilins, que poderiam ter impactado as sociedades pré-diluvianas de maneiras que jamais compreenderemos totalmente. Será que os Nefilins eram vistos como heróis ou vilões em sua época? É uma pergunta que provoca nossa imaginação. Além disso, os Nefilins também nos levam a refletir sobre o poder e o orgulho. A Bíblia frequentemente ensina que o orgulho precede a queda, e isso é evidente em figuras como Lúcifer. Será que os Nefilins, com sua força e habilidades,
também caíram na armadilha do orgulho. Talvez tenham se visto como superiores aos humanos e até mesmo desafiado as leis de Deus, contribuindo ainda mais para a corrupção do mundo. Essa lição ecoa em nossa vida hoje, nos lembrando de que dons e habilidades extraordinárias devem ser usados com humildade e responsabilidade. Outro ponto intrigante é como os nefilins se conectam ao tema do julgamento de Deus. Pouco depois de serem mencionados, a Bíblia descreve como Deus decidiu destruir o mundo com o dilúvio, embora não se diga explicitamente que os nefilins foram a causa principal. Sua existência parece simbolizar o auge da corrupção e da desordem na terra. Isso nos lembra que Deus é paciente, mas também justo, e que há limites para a maldade que Ele permite. Por outro lado, podemos ver a história dos nefilins como uma ilustração da redenção. Apesar de toda a corrupção, Deus preservou Noé e sua família, mostrando que, mesmo em meio ao caos, há esperança e um caminho de restauração. A narrativa dos nefilins, assim, não é apenas sobre julgamento, mas também sobre a fidelidade de Deus àqueles que o seguem. É um convite para que nós, hoje, permaneçamos fiéis, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar em desordem. Por fim, os nefilins também nos desafiam a pensar sobre os mistérios de Deus. Nem tudo nas Escrituras é explicado detalhadamente, e isso nos lembra de nossa limitação como seres humanos. Os nefilins, com sua natureza enigmática, nos convidam a confiar em Deus, mesmo quando não temos todas as respostas. Eles nos ensinam que o foco não deve estar apenas no que não entendemos, mas no que é claro, a necessidade de viver em obediência e comunhão com o Criador. A ideia dos nefilins, ao mesmo tempo fascinante e desconcertante, não apenas desafia nossa compreensão da história bíblica, mas também nos convida a refletir sobre os limites entre o humano e o divino. Mas uma questão central surge: o que aconteceu com eles? Por que sua presença desaparece tão abruptamente da narrativa bíblica após o dilúvio? Esses questionamentos abrem espaço para interpretações teológicas e históricas que continuam a alimentar debates intensos. Os eventos do dilúvio, conforme descrito em Gênesis, marcam um ponto de virada na história da humanidade. Deus, vendo que a maldade havia se multiplicado de maneira insustentável, decidiu purificar o mundo com as águas. Embora o texto bíblico não diga explicitamente que o dilúvio foi uma resposta direta à existência dos nefilins, muitos estudiosos sugerem que eles simbolizavam o ápice da corrupção da terra, sua destruição no dilúvio. Portanto, pode ser vista como uma medida necessária para restaurar a ordem e o equilíbrio da criação. No entanto, um detalhe interessante é a menção posterior de gigantes, ou nefilins, em textos como Números 13:33, onde os espiões enviados à terra prometida relatam ver descendentes de Anak, que eram gigantes. Isso levanta a possibilidade de que a linhagem dos nefilins tenha sobrevivido de alguma forma, talvez por meio de seus descendentes ou através de outros eventos sobrenaturais não registrados explicitamente. Mas o que isso significa? Será que Deus permitiu que eles continuassem existindo para cumprir algum propósito específico? Outra linha de pensamento se concentra no simbolismo dos nefilins. Alguns teólogos argumentam que a história deles é menos sobre eventos literais e mais sobre a mensagem espiritual que ela comunica. Os nefilins poderiam representar as consequências de uma humanidade que tenta ultrapassar seus limites e desobedecer a Deus. Nesse sentido, sua aparição na narrativa pode servir como uma advertência sobre os perigos do orgulho, da rebeldia e da corrupção. Ele se torna um exemplo duradouro de como a transgressão pode levar à destruição, mas também de como Deus, em sua soberania,
sempre mantém um plano de redenção. Além disso, a relação entre os Nefilins e os filhos de Deus continua sendo uma área de intensa especulação. Quem eram esses filhos de Deus? A interpretação mais tradicional é que eles eram anjos caídos. Mas algumas correntes teológicas sugerem que poderiam ser membros da linhagem de Sete, a descendência piedosa de Adão. Se forem anjos caídos, isso introduz questões intrigantes sobre a interação entre o celestial e o terrestre. Como esses anjos puderam desafiar as leis de Deus de maneira tão drástica? E, mais importante, o que isso nos diz sobre a natureza da rebelião e sua capacidade de corromper até mesmo o que é sagrado? Esse relato também nos desafia a olhar para o futuro. Em Mateus 24, 37, Jesus diz que, nos dias antes de sua vinda, será como nos dias de Noé. Isso leva alguns a sugerir que poderemos ver uma repetição de eventos semelhantes, com manifestações de forças sobrenaturais que desafiam o plano de Deus. Será que é a história dos Nefilins, então, é também um aviso profético sobre o que está por vir? Por fim, os Nefilins nos levam a refletir sobre o mistério do propósito divino. Por que Deus permitiu que eles existissem? Qual era o objetivo de incluir essa história na narrativa bíblica? Talvez seja para nos lembrar de que, mesmo em meio à corrupção e ao caos, Deus está no controle. Ele não é surpreendido pelas ações humanas ou sobrenaturais. Pelo contrário, ele trabalha através delas para cumprir sua vontade soberana. Portanto, ao explorarmos as histórias e mistérios dos Nefilins, somos convidados não apenas a buscar respostas, mas também a confiar mais profundamente em Deus. Mesmo quando não entendemos plenamente suas razões, podemos ter certeza de que Ele está guiando a história para um fim que glorifica seu nome e traz redenção à criação. E, no centro de tudo isso, está o convite de Deus para que vivamos em obediência, humildade e fé, reconhecendo que, acima de tudo, Ele é o autor e sustentador de todas as coisas. Enquanto encerramos nossa jornada através do enigma dos Nefilins, somos confrontados com perguntas que desafiam tanto nossa mente quanto nossa fé. Quem eram realmente essas figuras misteriosas? Por que elas apareceram na história humana? E o que sua existência nos ensina sobre o plano de Deus? Essas questões continuam a ecoar em nossa busca por compreender a complexidade das Escrituras e a profundidade dos desígnios divinos. Os Nefilins, com suas origens envoltas em mistério e controvérsia, representam mais do que apenas um episódio intrigante na narrativa bíblica. Eles nos forçam a confrontar a ideia de uma interação direta entre o celestial e o terrestre, o sagrado e o profano, mas talvez o aspecto mais fascinante de sua história seja como ela nos leva a refletir sobre a soberania de Deus e seu compromisso em redimir sua criação. Uma lição central que emerge da história dos Nefilins é o poder e a graça de Deus em meio ao caos. Mesmo diante da corrupção e da rebelião, o plano de Deus nunca foi frustrado. O dilúvio, muitas vezes visto apenas como um ato de julgamento, também foi um ato de redenção e renovação. Deus não apenas eliminou a maldade que havia se multiplicado na terra, mas também preservou uma linhagem por meio de Noé, garantindo que sua promessa de um Salvador pudesse ser cumprida. Mas a história não termina com o dilúvio. O surgimento posterior de gigantes e a menção de seres semelhantes aos Nefilins em outras partes da Bíblia sugerem que os desafios para o plano de Deus continuaram. E, no entanto, em cada ocasião, vemos a mão de Deus guiando a história para cumprir seu propósito eterno. Isso nos lembra de que, independentemente das forças que pareçam estar em oposição a Ele, Deus permanece soberano e inabalável. Além disso, a história dos Nefilins nos chama a refletir sobre nossa própria condição humana. Assim como as gerações de Noé foram tentadas a ultrapassar os limites
estabelecidos por Deus. Nós também enfrentamos tentações semelhantes. O orgulho, a rebeldia e a busca por poder e conhecimento fora do plano divino continuam sendo desafios para a humanidade. Os nefilins, nesse sentido, servem como um lembrete de que a desobediência tem consequências, mas também de que Deus está sempre disposto a oferecer graça e perdão àqueles que se arrependem. Outro aspecto importante a considerar é como a história dos nefilins nos prepara para as promessas futuras de Deus. Em Mateus 24, 37, Jesus nos adverte que os dias antes de sua volta serão como os dias de Noé. Isso sugere que a história dos nefilins não é apenas um relato do passado, mas também uma advertência sobre o futuro. Será que veremos manifestações semelhantes de forças sobrenaturais nos últimos dias? E como devemos nos preparar para isso? A resposta está em confiar plenamente em Deus e em Sua palavra. As Escrituras são claras ao afirmar que, independentemente dos desafios que enfrentemos, Deus estará conosco, assim como Ele guiou Noé e sua família através do dilúvio. Ele promete nos guiar através das tempestades de nossa própria vida. Nossa responsabilidade é permanecer fiéis, buscar sua orientação e viver em obediência à sua vontade. Por fim, a história dos nefilins nos lembra da importância de confiar no mistério de Deus. Há coisas que talvez nunca compreendamos completamente. E está tudo bem? Nem todas as perguntas precisam de respostas imediatas. Por quê? No centro de nossa fé está a confiança de que Deus sabe o que está fazendo. Ele está no controle e seu plano é perfeito, mesmo quando não podemos ver o quadro completo. Ao refletirmos sobre os nefilins, somos chamados não apenas a buscar respostas, mas também a nos aprofundar em nossa relação com Deus. Suas histórias são um convite para explorar a profundidade das Escrituras, fortalecer nossa fé e reconhecer que, mesmo nos momentos mais obscuros da história, Deus está presente, trabalhando para o bem de sua criação. Que possamos viver com essa confiança, sabendo que, em todas as coisas, Deus está guiando a história para um fim que glorifica seu nome e redime seu povo.